O livro Judeus, de autoria de Marcelo Spillmann, aborda as extraordinárias histórias e as contribuições de judeus para o progresso da humanidade. O livro, que foi lançado neste mês de abril, segundo o autor, é leitura para todos que desejarem um upgrade em sua cultura geral. Eu senti falta de um livro que contasse a história dos judeus, amarrada com a história da humanidade, de forma cronológica, para entender um pouco a questão temporal e onde é que se inserem as coisas, para não ficar muito solta no espaço. Então, entender isso. O segundo motivo é um motivo que eu acho que muitos judeus têm, de desmitificar o judaísmo, esclarecer o judaísmo, e os judeus, na verdade, desmitificar esses mitos e inverdades que a gente ouve de pessoas, na maioria ignorantes, que não sabe exatamente quem são os judeus, qual a história dos judeus. Então, a ideia é exatamente desmitificar, esclarecer quem são os judeus. Editado pela Mauad Editora, a obra tem 496 páginas e relata de forma didática e cronológica a história da presença de judeus desde a Idade Bíblica até a atualidade. Existem vários livros muito bons sobre a história dos judeus, mas eles não são cronológicos, eles não vão numa cronologia que é mais fácil de entender e de situar no tempo. Eu coloco no livro marcos da humanidade, tá? Como Darwin, como a descoberta da lâmpada, da eletricidade, da locomotiva, do telégrafo. Então, vários marcos da humanidade, junto com a história da humanidade e a história dos judeus. Então, fica mais fácil de entender de onde veio, quando surgiu, quer dizer, em que tempo isso aconteceu. Então, de forma mais interessante, até pelo fato de você na escola, por exemplo, na escola judaica, você aprende a história judaica, mas você aprende ela de forma um pouco solta do tempo, solta do tempo real em que a gente vive. Então, a história judaica agora está aí, em tempo, junto com a história da humanidade. Então, fica mais fácil você amarrar essas coisas. Eu cito vários judeus importantes junto com a história, então eles também não necessariamente são citados depois. Mas tem os judeus importantes no mundo, os judeus importantes no Brasil, um pouco de história de cada um deles, sobre também o pessoal do Prêmio Nobel, que recebeu o Prêmio Nobel, contando um pouco por que ele recebeu o Prêmio Nobel. Então tem toda essa coisa. É lógico que não dá para colocar todos, você tem muito. Mas a ideia de colocar o judeu importante, ou pelo menos o judeu que foi importante para a humanidade, é desmitificar novamente, é quebrar paradigmas, é mostrar que determinadas pessoas, que as pessoas não imaginam que seja judeu, ela é judia, tá? E não tem nada a ver com aquele estereótipo do judeu. Qual é o público-alvo que você pensa em atingir com o livro? Eu acho que eu escrevi esse livro para desmitificar os judeus. Então, obviamente, você pensa, o meu primeiro público é o não-judeu. Eu gostaria muito que ele lesse o livro, para entender a verdade dos fatos. Quer dizer, eu venho desde de 1100 a.C. até 2010, contando a história, a verdadeira história, pelo menos a minha verdade, quer dizer, a que eu acho que é verdade, contando para desmitificar, esclarecer e de onde veio todo esse mito, o estigma dos judeus, de que o judeu é isso, que o judeu é aquilo. Quer dizer, isso tudo é falado no livro, mas obviamente que também é interessante para o judeu também conhecer sua própria história de uma forma diferente. Eu coloco no livro que, para o não-judeu, é interessante porque, normalmente, os livros de história, eles têm a versão do vencedor, do opressor. Tá? E esse livro agora conta a história, a mesma história, com uma visão de um judeu. Sucesso. Okay. E esse livro vai estar nas livrarias? Já está. Já está. Está nas livrarias físicas e virtuais. Marcelo, muito obrigada e um shalom. Obrigado, shalom. Obrigado. Não perca no próximo bloco as novidades do 8º Confarado no Rio de Janeiro.
is my family. My mother and my father are from Ethiopia. They moved from Ethiopia and made Aliyah to Israel. We live in a city in Israel called Netanya. I'm happy to be with my whole family celebrating Pesach here in my home in Israel. Sefaraditas, a cultura mediterrânea em nossos dias. Esse é o tema do 8º Confarad. A meu lado, o presidente dessa instituição, Samuel Benoliel. Samuel, o que é o Confarad? O Confarad é um evento que a gente já vem realizando há muitos anos. Essa agora vai ser a 8ª edição e vai ser cheio de novidades. E nós vamos o Confarad é um evento preparado e organizado pelo Conselho Sefaradi. O Conselho Sefaradi procura reunir todas as instituições sefaradis do Brasil. Esse ano nós vamos ter muitas novidades, porque nós temos dois eventos relevantes. Nós temos muita gente que vem de fora e que, portanto, muda um pouco a qualidade dos expositores, a maneira como o assunto vai ser exposto. Nós vamos ter eventos não diretamente ligados ao sefaradismo. Nós ampliamos o escopo do Confarad para ter temas que não são exclusivos, digamos assim, da cultura sefaradia. E nós vamos ter um evento musical no final de cada dia do Confarad. Quais são as novidades desse ano para o Confarad? Está em nossos planos transmitir este Confarad ao vivo, através da internet, todo o evento, que o Marcelo Benveniste está estudando essa viabilidade, o que será muito bom, porque a pessoa em qualquer lugar do mundo poderá ver e assistir ao Confarad. O que vocês esperam desse congresso? O desafio e que nós vamos discutir é como manter essa rica cultura sefaradi nos dias de hoje. Nós vamos fazer esse ano no CIB, no primeiro andar do CIB, do dia 28 de abril a 1º de maio. 28 de abril é um sábado, onde teremos a sessão à noite, inaugurando com o Avdalá, e depois a Liliana Benveniste, que vem de Buenos Aires, vai cantar. E depois teremos, durante o domingo, a segunda e a terça-feira, que é feriado, 1º de maio, os dias completos, e como eu disse antes, terminando sempre com algum canto, alguma música. Sucesso no seu empreendimento e um cordial shalom. Muito obrigado e vejo vocês todos lá no CIB, no dia 28 de abril, na inauguração, às 19h30. Muito obrigado. Amanhã, a Câmara Municipal de Niterói inaugura uma exposição sobre o Holocausto, que vai até o dia 30 de abril. Informações 3716-8600. Nesta terça-feira, a Namat Pioneiras promove a Festa da Mimona, com show da cantora Lilás, às 3h da tarde. Ingressos 2553-0983. A peça Lar Longe Lar, que conta a saga de um judeu pela América do Sul, está em cartaz no Teatro SESI, de quinta a sábado, às 7h30 da noite. Compareçam. No dia 26 de abril, a Namat Pioneiras e o Nosso Jornal promovem a palestra As Várias Faces de Israel, às 7h da noite, no CIB. Não percam! O Projeto Gesher organiza uma viagem para famílias para o Hotel Meliá, em Angra, no dia 29 de junho. Informações 7883-9516. Assistam a seguir no programa De Olho no Rio um especial sobre o evento em homenagem aos 110 anos do Rebbe de Lubavitch, que foi realizado na Sinagoga Beit Lubavitch, no Leblon. Não percam! Matzeh, el alimento ideal del matzeh. Un sabor especial tiene el Matzeh, una forma inusual y una historia tan seria empezar. Fiesta de libertad y de Nela. Todo el mundo a desear Casa Mía, a leer la Gada y a ver parte
ya no me entra un gramo más de masa, siento que estoy al borde de estallar. Prefiero el malo o todo es capaz, amo, llevo y a demandar, ya no me entra un gramo más de masa, siento que estoy al borde de estallar. Desde todo el rey, con pimienta y sal, que del mar se quiero escapar. Seibel, Un recuerdo ancestral con el Seibel, la cena familiar con los Menes, y el aficoma. para terminar la noche y pensar. E o Comunidade na TV fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Mais de 3.500.000 telespectadores aqui na Band. Nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Uma ótima semana para vocês. Shavua Tov e Shalom. Más de masa, siento que estoy al borde de estallar.